Olá, alunos do 9º ano da Rede Municipal de Rio Verde. Nós daremos continuidade à análise das questões da nossa 4ª edição do SAERV, as questões de matemática. E a questão escolhida de hoje foi a questão de número 22. Observe o polígono regular. A soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é igual a... Aí as opções são 620 graus, 720 graus, 120 graus, 1080 graus. Bom, mas o descritor para essa questão é o descritor 8. Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos, soma dos ângulos internos, número de diagonais, cálculo de medida de cada ângulo interno para polígonos regulares. Então, alguns conceitos a gente precisa lembrar para poder resolver essa questão. Essa questão envolve a soma das medidas dos ângulos internos. Então, nós vamos começar por aí. Em primeiro lugar, quando ele fala que o polígono é regular, se ele é regular, ele tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida. Mas ele pede para nós a soma desses ângulos internos, ó, desse ângulo A com esse ângulo B, esse ângulo C, D, E e F. E para que a gente não precise memorizar fórmulas, a gente pode pensar que qual é o polígono que eu conheço de cor já, de tanto que a gente já usou, né? A soma das medidas dos ângulos internos. Não é o triângulo? E como nós, então, já sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, o que a gente vai fazer é dividir este hexágono em todos os triângulos possíveis, usando um único vértice desse triângulo, desse hexágono, desculpa. Como assim? Bom, eu escolhi o vértice A. Dele eu tracei todas as diagonais possíveis. Do vértice A é possível traçar 3 diagonais. E dessa forma eu consigo dividir o hexágono em 4 triângulos. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, se eu multiplicar 180 por 4, eu encontro 720 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer hexágono é 720 graus. Em particular, desse hexágono regular também é. Professora, mas eu conheço a fórmula. Soma dos ângulos internos é dado por n menos 2 vezes 180 graus, onde n é o número de lados. Sim, essa fórmula vale para qualquer polígono de n lados e vale para o hexágono também. Se a gente substitui aqui, ó, o n por 6, 6 menos 2, 4. E esse cálculo eu já tenho, ó, 4 vezes 180, 720 graus. Mas deixa eu explicar melhor para vocês por que esse n menos 2. Ó, quando eu vou ligar o vértice A em todos os outros vértices do polígono, de forma a formar diagonais, eu não posso ligar esse vértice, ó, com o vértice F, certo? E nem posso ligar com o vértice B. Então, eu vou ter apenas 3 diagonais saindo do vértice A. Então, conseguindo dividir, então, o hexágono em 4 triângulos. Então, se ele tem 6 lados, eu vou conseguir dividir a figura em 4 triângulos. Se ele fosse um pentágono, eu ia conseguir dividir a figura em 3 triângulos. Então, se ele é um quadrilátero, eu vou conseguir dividir a figura em 2 triângulos. Então, por isso é sempre n menos 2, a quantidade de triângulos que eu consigo formar. Então, ó, ele tinha 6 lados, eu consegui formar 4 triângulos. Por isso esse n menos 2. Você pode fazer isso para qualquer figura. E para o triângulo também vale essa fórmula, professora? A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180? Sim. Se eu substituir o n por 3, porque o triângulo tem 3 lados, né? 3 vértices, 3 menos 2 dá 1, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Dessa forma, nós resolvemos, então, a questão e a resposta para ela é o item B, 720 graus. Bom, mas aproveitando que o descritor fala também sobre medida de um ângulo interno de um polígono regular, fala sobre diagonais, nós podemos explorar mais essa questão para entender melhor sobre o descritor. E se ele quisesse saber
a medida de cada ângulo interno desse polígono, já que ele é um polígono regular. E lá no início eu disse para vocês, polígono regular tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida também. Então, o que nós faríamos? Você não tem a soma de todos? Basta dividir igualmente pela quantidade de ângulos. Então, o que a gente vai fazer? Você tem essa fórmula aqui, que foi dada lá pelo seu professor. No ângulo interno de um polígono regular é n-2 vezes 180 dividido por n. Mas a gente não precisa se atentar só a fórmulas. A gente pode pensar assim. Se eu já tenho a soma de todos os ângulos, que dá 720, se eu quiser saber a medida do ângulo A, eu vou dividir 720 por 6. Dividindo 720 por 6, eu encontro 120. Então, eu encontro a medida do ângulo A, 120 graus. E de todos os outros, porque o polígono é regular e cada ângulo mede 120 graus para esse hexágono regular. Se eu multiplicar 120 por 6, eu terei a soma 720, que a gente encontrou na alternativa da questão. Então, essa fórmula, ângulo interno é igual a n-2 vezes 180 dividido por n, ela vale para todos os polígonos também. Porque, se eu tenho o número de lados do polígono, eu tiro 2 unidades, multiplico por 180, eu acho a soma de todos os ângulos internos. Se o polígono for regular, eu posso dividir por n e acho a medida de cada ângulo interno, certo? Então, eu explorei aí essa outra parte do descritor. E sobre as diagonais? Eu também posso comentar sobre as diagonais, olha aqui. Bom, o polígono é um hexágono. Eu consegui do vértice A traçar 3 diagonais, mas isso eu consigo fazer com todos os vértices. Do vértice A eu consegui 3 diagonais. Do vértice B, mais 3 diagonais, né? Por que 6 menos 3, professora? Por que sempre 3 diagonais para o hexágono? Vou explicar. Eu não consigo ligar o vértice A com ele mesmo para formar a diagonal. Então, eu excluo o vértice A. O vértice à direita, que é o vértice B, que é consecutivo a ele, eu também tenho que excluir, porque se eu ligar, vira lado e não diagonal. Se eu ligar o vértice A com o vértice F, também não vira diagonal, vira lado do polígono. Então, sempre eu vou tirar 3 vértices, ele mesmo e os 2 consecutivos. Como o hexágono tem 6 lados, então de cada vértice eu consigo tirar 6 menos 3 diagonais. Então, para o hexágono, eu consigo 3 de cada vértice. No vértice B, a mesma coisa, olha lá. 3 diagonais. Do vértice C, 3 diagonais. Opa, professora, você já tinha uma. Sim, eu já tinha uma. Mas ao todo são 3 saindo do vértice C. E do vértice D também são 3 diagonais. Eu coloquei com cores diferentes para que a gente possa contar. Olha aqui. 3 vermelhas, 3 verdes, 2 azuis e uma amarela. Vocês conseguiram contar ao todo quantas são? 3 mais 3, 6, 7, 8. Ele tem 9 diagonais. Mas como que eu posso descobrir as 9 diagonais sem desenhar? Eu posso usar o seguinte conceito. Número de lados do polígono menos 3 são as diagonais que eu consigo tirar de cada vértice. Então, nesse caso, 6 menos 3, 3 diagonais de cada vértice. Como são 6 vértices, 6 vezes 3 seriam 18 diagonais ao todo. E eu vou dividir por 2, por quê? Porque eu conto as diagonais 2 vezes. A diagonal AE eu contei aqui, mas quando eu fui tirar do vértice E ao vértice A, eu contei ela de novo. Então, eu faço essa contagem dobrada. Por isso, a gente divide por 2. Então, aquela fórmula de diagonais, número de lados que multiplica número de lados menos 3 dividido por 2, é a fórmula para eu encontrar a quantidade total de diagonais de qualquer polígono. Então, se a gente substitui aqui o n por 4, eu encontro que o quadrilátero tem 2 diagonais. Se eu substituo o n por 5, eu encontro o total de diagonais de um pentágono. E se nessa fórmula do número de diagonais eu substituir o n por 6, 6 menos 3, 3, 3 vezes 6, 18, divide por 2, 9 diagonais. Então, o que eu quero que você entenda é que é possível resolver, mesmo sem memorizar fórmulas, entendendo como que acontece para que eu possa calcular soma dos ângulos internos,
número de diagonais, ângulo interno de polígonos, certo? Então, até a próxima questão e espero que vocês tenham compreendido.